Ainda há pouco a pastora Priscila fez uma oração aqui de gratidão a Deus por esses 27 anos. E antes de... Deixa eu abrir aqui. E antes de entrarmos aqui num texto da palavra para nós compartilharmos nesta manhã, permita-me agradecer agora a todos vocês como igreja. Agradecer a todos os irmãos que têm, direto ou indiretamente, sido canais de Deus para abençoar este lugar, para abençoar o ministério em SEGEC, tanto como igreja local, como também igreja na nossa nação e nas nações da terra. Obrigado a todos. Não vou aqui correr o risco de esquecer nomes, mas poderia citar o nome de muitas pessoas. E por que não dizer, citar o nome de todas as pessoas. Alguns servindo de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, sempre têm feito parte desse ministério de uma forma muito linda. Eu estava ali atrás ainda há pouco agradecendo aos irmãos que têm servido a gente domingo após domingo. Vocês que têm recebido essas ministrações por trás de tudo isso, através das câmeras, através das mídias sociais, através dos computadores, da internet, tem um grupo de pessoas, claro, e por trás desse grupo de pessoas uma liderança, e todos eles dia após dia, domingo após domingo, servindo incansavelmente. E louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus, irmãos que servem nas entradas, nas portas, a diaconia. Louvamos a Deus pelos ministérios de comunicação, pelo ministério de assistência social, pelos ministérios, todos eles que existem aqui na igreja local. Meu coração é muito grato, queridos. Eu posso dizer assim que, a despeito de tantas lutas que todos nós passamos, eu sou muito grato a Deus, muito grato, muito feliz a Deus, por Deus ter nos plantado no lugar onde Deus nos plantou. Fazer parte desse ministério, servir a Cristo juntamente com vocês, para mim é um grande privilégio, amém? Um grande privilégio mesmo. E você que está aí nas redes sociais, ou talvez você que está aqui também nesta manhã, tira um tempinho aí, um minutinho agora, curta esta ministração, curta todas as vezes, mesmo eu estou aqui, eu estou ministrando a vocês e ao mesmo tempo eu estou me assistindo, olha só. Por quê? Porque eu acompanho o culto online, praticamente mesmo estando no culto, eu deixo aqui meu celular sempre ligado, conectado, como parte, e vou ali dando o meu like. E eu gostaria de sugerir a você, dê o seu like, compartilhe esse link com outras pessoas, comente, né? Hoje é o aniversário da igreja, deixe os seus parabéns aí no aniversário da igreja. Eu acho que isso vai fazer com que você plante uma semente de gratidão, pelo menos no contexto da escrita, por aquilo que nós somos e temos, ou viermos a ser e ter. Amém, queridos? Muito bem. Durante este mês, nós estamos vivendo um período de resgate. Amém? Eu não sei, eu imagino que todos vocês já estejam lendo o livro. E que livro? Sim ou não? Já deu para entender que nós precisamos resgatar muitas coisas? Já deu para entender que nós temos que nos arrepender por muitas coisas? Temos que recomeçar muitas coisas? E esse é o nosso maior alvo durante este período: resgatar o amor que nos resgatou. Durante esta semana,
pelo menos aqueles que já estão na nossa lista de transmissão. Tem alguns que eu ainda não consegui colocar, mas eu já recebi aqui, logo, logo todos vão estar. Eu mandei um videozinho pedindo para que vocês estivessem assistindo um filme. Não sei se todos conseguiram assistir o filme, chama Anjos da Vida. Mesmo que você não tenha esse filme, uma mídia ou um CD, alguma coisa, você consegue ele hoje no YouTube. Ele está dividido por partes e ali você consegue assistir. Gostaria que vocês, não sei se todos já assistiram, queridos, mas é um pedido encarecidamente que eu faço. Se possível, ainda hoje, se você não assistiu, porque a partir de amanhã eu vou estar enviando partes desse filme com algumas mensagens voltado para aquilo que nós estamos nos expondo durante esse período. Isso significa que se você não assistiu, você não vai entender praticamente nada. Você vai ficar boiando aí no que está acontecendo. Importante que você assista. Provavelmente no final da semana eu vou estar enviando um outro filme também para os líderes de célula, para os 12, para que eles compartilhem com vocês. Um filme de 12 minutos, um filme que também tem tudo a ver com esse momento. Mas nós estamos vivendo, desde a semana passada, compartilhamos sobre um tema, paixão pelas almas. E você que está com o livro, já está lendo, você deve ter percebido que nós falamos na semana passada de 3 pontos do livro, que são os 3 primeiros capítulos, que foi o derramamento do Espírito Santo, o segundo, a responsabilidade pelo reavivamento, de quem é essa responsabilidade, e terceiro, o parto pelas almas. Hoje, nós vamos dar continuidade nos temas, nos capítulos do livro, mas tem um tema central, e o tema central desta manhã que Deus colocou no meu coração é: desperta-te, é tempo de recomeço. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí ao seu lado? Desperta-te, é tempo de recomeço. Desperta-te. Eu acho que deu para a gente perceber que durante essa semana a gente recebeu um chacoalhão aí, tipo, acorda, sim ou não? Queridos, faz um ano que isso vem acontecendo comigo de uma forma muito contundente. Desde 7/7 do ano passado, Deus me levou a buscar, ler e reacender chamas de avivamento, de reavivamento. E hoje eu quero falar sobre 3 pontos mais do que nós estamos lendo, aliás, do que você vai ler esta semana, se você está acompanhando e dividindo de 2 em 2 dias um capítulo. Mas tem alguns aqui que eu já soube que leu o livro inteiro, né, Ana? A Ana está fazendo assim, né, Johnny? Já está quase no final, né? Não sei quem, todo mundo, muita gente já leu, pastor Miquel e outros. Mas hoje, essa semana, nós vamos falar sobre, você vai ouvir lá sobre o poder do alto. É um ponto que eu quero tratar nesta manhã. O segundo ponto é a convicção de pecados. E o terceiro ponto são os obstáculos ao reavivamento. Então, falando sobre este primeiro ponto, o poder do alto, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da comunhão com o Espírito Santo. O poder do alto, queridos, é o poder do Espírito Santo. E eu quero falar dessa importância que nós, como igreja, precisamos ter com o Espírito Santo. Infelizmente, há pessoas hoje, ainda hoje, nos dias atuais, que temem falar ou conversar sobre o Espírito Santo. Sabiam disso? Infelizmente. Tem havido, queridos, é verdade, claro, muito conservadorismo, frio e muito fanatismo a respeito do Espírito Santo. Nós sabemos disso. E por isso, quase não se menciona então a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, ele é maravilhoso. Na verdade, ele é o executivo da divindade. A pessoa que ocupa o lugar principal do livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor,
Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos. Porque quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E o texto que nós podemos usar nesta manhã para falar sobre a importância do Espírito Santo e o poder do alto está onde? Em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos, queridos, que esse poder do alto, ele já foi nos dado há alguns anos atrás. Por que não dizer milhares de anos atrás? É o Espírito Santo quem realiza a obra. É o Espírito Santo que é o presidente da obra. É o Espírito Santo que agia na vida dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Foi Ele quem os guiou. Foi Ele quem conduziu os apóstolos. Foi Ele quem orientou os apóstolos. Foi Ele que comandou o apóstolo. O Espírito Santo convenceu as pessoas e até hoje convence as pessoas do pecado. É Ele que ateou e até hoje ateia fogo do reavivamento no coração das pessoas. É o Espírito Santo. Ele, Deus, o Espírito Santo, foi quem fundou a igreja primitiva. Quem deu início, queridos, a uma igreja cheia de poder. Uma igreja que semeava a palavra. Uma igreja que testemunhava Jesus Cristo. E hoje, em grandes partes ou em grandes setores cristãos, infelizmente o Espírito Santo é ignorado. Temos a ideia de que nós podemos passar sem Ele e viver sem Ele. Que nós podemos fazer as coisas na força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Achamos que a educação e o treinamento podem tomar o lugar dele. E de certo modo, queridos, nós vivemos hoje num período em que a educação e o treinamento substituíram o poder do Espírito Santo, onde nós nos baseamos muito na força do nosso intelecto, do conhecimento. Nós precisamos, queridos, dar ao Espírito Santo o lugar de direito que lhe pertence. Ele tem que ser o guia das nossas vidas em tudo. Muitas vezes, queridos, nós temos aquelas experiências de vez em quando de dizer assim: Espírito Santo. E nós fazemos isso quando temos algo grande a enfrentar, um grande desafio, uma grande situação para resolver. Aí nós lembramos que o Espírito Santo ele pode nos ajudar com aquilo. Mas nós não lembramos de dizer assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou levantando agora de manhã, bom dia, tem 2 sapatos aqui, qual deles eu vou colocar? Nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo nas mínimas coisas, porque nós achamos, queridos, que já nos tornamos adultos grandes e não dependemos muito dele para fazer muitas coisas. Já estamos crescidinhos e a gente pode caminhar de acordo com a nossa própria sabedoria. E Deus tem me levado, queridos, a viver um tempo onde a dependência do Espírito Santo, e é sobre isso que eu estou falando, sobre a importância de depender do Espírito Santo, tem sido tão forte no meu coração, em que qualquer coisa, por mínima que seja, eu tenho dito: Espírito Santo, me ajuda, esteja comigo, vamos. Eu pego a chave do carro, queridos, e digo assim: Espírito Santo, eu vou dar uma saída, vamos junto, me acompanha. E aí eu entro no carro, ligo o carro, falo: bora lá, Espírito Santo. Sabe, queridos, nós precisamos reviver um tempo de dependência do Espírito Santo, dar a Ele o lugar que é devido em tudo na nossa vida.
Se você e eu não conhecemos ainda algo a respeito da unção do Espírito Santo de Deus, escute, nós não iremos longe no serviço de Deus. Não iremos longe em nossa obra de avivamento ou de evangelização, se não dependermos dele. Não é preciso, queridos, que você atinja as raias aí do fanatismo, não estou falando sobre isso. Trata-se de uma experiência sensata, de uma experiência com Ele. É uma posição bíblica que você deve assumir, que nós devemos assumir, uma prática totalmente apoiada pela palavra de Deus. Nada de exageros, mas tudo na palavra. A Bíblia, queridos, ela nos fala dessas experiências sensatas, que é reconhecida pelos homens de Deus, e que foram reconhecidas pelos homens de Deus ao longo dos séculos, que Deus usou e ainda pode usar. Dependência do Espírito Santo. E se nós queremos realizar algo permanente, algo que dure para a eternidade, aqui na terra, no serviço de Deus, nós precisamos reconhecer que há necessidade de também ser uma pessoa ungida e guiada pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, nós vemos as pessoas diante dos nossos olhos, no nosso trabalho, em algum lugar, e aí o Espírito Santo fala assim com você, lá dentro, aquela vozinha, fala de amor, fala de Jesus para essa pessoa, e aí a gente fala assim, sai para lá coisa, minha cabeça, deve ser coisa da minha cabeça isso, e o Espírito Santo está dizendo, prega, anuncia, fala do amor, fala do que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, anuncia Jesus, fala do amor de Cristo, e aí a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo que está querendo ter uma intimidade maior, te dizendo o que tem que fazer, e a gente está dizendo, não. Sabe, queridos, eu tenho estudado a vida, nesses últimos tempos, nesse último ano, eu tenho gastado muito tempo, lendo a palavra. Eu fiz um propósito este ano, alguns já sabem, eu estou lendo a Bíblia este ano 2 vezes, eu quero ler a palavra 2 vezes durante este ano, já estou aí concluindo a primeira leitura, e além disso eu tenho me esforçado muito para estudar a vida daqueles a quem Deus usou, em alguns séculos passados, e é também a vida de alguns homens que Deus ainda usa nos dias de hoje. E eu tenho descoberto, queridos, que cada um deles foi e é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Cada um deles ou delas, evangelistas, avivalistas, tiveram uma experiência crítica, uma experiência em suas vidas, quando o Espírito Santo os tomou e começou a usá-los de uma forma sobrenatural. Cada um deles recebeu a unção do Espírito Santo. Como eu disse, tanto pessoas que já foram, como pessoas que ainda estão vivos, e um deles que ainda está vivo, estou estudando um pouco mais sobre a vida dele, é o pastor Poyeng Shu. Vocês já devem ter ouvido falar. O pastor da maior igreja do mundo nos dias atuais. Mais de 1 milhão de pessoas na sua igreja. Na Coreia do Sul. E recentemente, eu relendo um dos seus livros, que tem por título Grupos Familiares e Crescimento da Igreja, que foi escrito no ano de 1982. Neste livro, ele destina um capítulo inteiro, apenas para falar sobre a importância da comunhão com o Espírito Santo.
O livro acho que tem 14 ou 15 capítulos, e um deles é inteirinho destinado à comunhão, à importância da comunhão com o Espírito Santo. E você começa a entender, queridos, que não há crescimento, não há transformação, não há avivamento, não há evangelização, não há nada, se não houver primeiro uma dependência do Espírito Santo. Aliás, ele diz que muitos, apesar de dizerem ter nascido de novo, de terem sido batizados no Espírito Santo e experimentado o poder do Espírito em suas vidas, em seus ministérios, de falarem em línguas estranhas, infelizmente ainda não conhecem o significado da comunhão com o Espírito Santo. Ele diz isso. Inclusive, ele mesmo fala que ele viveu com essa atitude por muito tempo. Que atitude? Ele dizia, ele pensava dessa forma: eu já tenho todos os títulos que eu preciso para ser um pregador. Ele diz isso no livro. Eu já nasci de novo. Eu já sou batizado no Espírito Santo. Eu falo em línguas. E isso é tudo o que eu preciso. É o que ele pensava. E muitos de nós, queridos, também já nascemos de novo. Temos o Espírito Santo, fomos batizados com ele, falamos em línguas, temos títulos, conhecemos muitas coisas. E muitas vezes, como ele, assim como ele diz que muitos ainda até hoje pensam que por ter isso já tem tudo, ele diz assim: até que um dia Deus mudou a sua atitude e mostrou-lhe que o Espírito Santo é mais do que um espírito do novo nascimento, é mais do que um espírito de poder, é mais do que falar em línguas. Ele era e é uma pessoa que vivia nele. Ele entendeu que o Espírito Santo era mais que um espírito ter nascido de novo, mas sim, o Espírito Santo era uma pessoa que estava dentro dele. E foi aí que ele começou a entender que viver com uma pessoa significa ter comunhão com ela. E eu estou falando a uma altura que esse homem já tinha mais ou menos uma igreja de mais de 200 mil membros. E ele descobriu isso na época. Eu não vivo na dependência do Espírito Santo, tendo comunhão com ele, como uma pessoa. Significa, queridos, que ter comunhão com essa pessoa é ter reconhecimento mútuo, é o que ele diz. Significa uma comunhão íntima, significa comunicação com essa pessoa. E neste livro, ele diz que antes de descobrir esta verdade, o seu ministério, e essas coisas têm me impactado muito, queridos, a mim como pessoa, como pastor. Ele diz que o seu ministério flutuava muito. Às vezes, ele pregava uma mensagem muito boa, com tremendos resultados. Outras vezes, o seu ministério parecia afundar-se. Todo domingo que ele pregava aquela maneira, ou aquela mensagem, daquela maneira excepcional, ele voltava para casa todo eufórico, todo feliz, mas nas outras vezes, diz ele que parecia estar perdendo tempo. Ele não via ninguém sendo salvo, e ele se sentia então muito deprimido, porque ele não via o ministério dele fluir, ele falava, as coisas não aconteciam. Até que um dia, no ano de 1960, meu pai ainda era jovem, adolescente nessa época. Ainda faltava 13 anos para eu pensar em existir. Depois dele ter pregado numa reunião de oração na manhã, ele conta que ele estava orando, e no tempo enquanto ele estava orando, Deus começou a falar com ele, dentro, no espírito dele, dizendo assim: meu filho, o Espírito Santo disse a ele,
se você tivesse uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, o seu ministério seria multiplicado e você adquiriria um poder muito maior do que você tem hoje. E foi naquele momento, queridos, que ele disse então ao Senhor: Pai, eu ainda não tenho tudo do Espírito Santo até o momento, porque ele já se achava que por ser nascido de novo, por ter sido batizado, por falar em línguas, ele pergunta a Deus, diz: Senhor, mas eu tenho tudo, eu já nasci de novo, eu já fui batizado, o que é mais que eu preciso? Do que mais eu preciso? E foi aí que Deus lhe disse: sim, você tem o Espírito Santo, porém você tem o Espírito Santo de uma maneira formal. Você não possui uma comunhão íntima com Ele. E o Espírito Santo começou a mostrar para ele, queridos, a intimidade dele com a esposa, dizendo: você pode até levar a sua esposa para casa, ter casado com ela de uma maneira legal, mas também pode deixá-la na casa sozinha, sem estar com ela como um mero objeto, não como uma pessoa. Se você não estiver em comunhão constante com ela, ela será apenas uma pessoa dentro da sua casa, ao seu lado, mas ela não produzirá nada em você e você não produzirá nada nela. E essa foi, queridos, a revelação que Deus lhe deu, um novo ímpeto no seu ministério, e daí em diante, ele começou então a estabelecer uma comunhão verdadeira, é o que ele diz, verdadeira, e até eu questionei por que então até o momento era falsa. Não, queridos, só que não era na integridade. Poderia ser verdadeira, mas não era íntegra, com o Espírito do Senhor. E foi a partir daquele momento que ele percebeu que a comunhão dele tinha sido desenvolvida mediante aquilo que ele tinha aprendido na palavra, é o que ele tinha recebido, como está registrado no livro de 1ª Epístola de João 1:3, que diz assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha o que eu disse, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele aprendeu isso, que a comunhão íntima que ele precisava ter era com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, só. Ou seja, como a maioria dos crentes, queridos, ele pensava que tinha uma comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, e apenas isso. Ele orava ao Pai, ele orava ao Filho, Jesus Cristo. E como a maioria dos crentes, queridos, mencionava o quê? O Pai e o Filho, mas muito raramente mencionava o Espírito Santo. E foi aí então que ele entendeu que a Bíblia não nos ordena apenas a termos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, mas ordena-nos também a ter comunhão com o Espírito Santo, de acordo com o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na versão NVI diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e o quê? A comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Presta atenção nesse texto, irmãos. Que a graça, diz aí, de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Queridos, eu comecei a refletir algumas coisas sobre isso, e ele diz inclusive, que o significado disso é muito óbvio. Ou seja, olha só, o Pai, ele terminou a sua obra nos dias do Antigo Testamento, porque a obra do Pai era trazer o seu Filho Jesus Cristo à terra. Então, ele envia Jesus Cristo, que foi crucificado, ressuscitou, ressurgiu, e agora o Filho está onde? Assentado à destra de Deus, o Pai, ou seja, Jesus Cristo também já terminou a sua obra. Porém hoje, nós estamos na era do Espírito Santo. O Pai
opera mediante o Espírito Santo. E Jesus trabalha por intermédio do Espírito Santo. O Pai opera mediante o Espírito Santo e Jesus trabalha pelo Espírito Santo. De modo, queridos, que o Espírito Santo, ele é o administrador do quê? Do amor do Pai e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a comunhão é com quem? Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz o amor e a graça do Pai no coração das pessoas. Se vocês fizerem uma linha, vocês vão entender mais ou menos assim. Imagine, aqui está era 0, quando Jesus veio à terra, ano 1, século 1. Até então, Deus estava aqui no Velho Testamento, e o que ele fazia? Ele pegava o Espírito Santo, e de vez em quando o Espírito Santo vinha, se apossava de Davi, se apossava de Sansão. Não era a era do Espírito Santo, era a era do Pai, era o Pai que estava agindo, o Pai que estava aqui através do amor dele, estava operando na terra, e ele tinha que trabalhar e fazer com que na era 1, no século aqui 1, viesse o seu Filho. O seu Filho veio, e aqui nessa transição, olha que lindo, nessa transição está claro, o Pai, o Filho, mas o Espírito Santo também no Pentecoste. O que acontece? Ali cumpre a era de Jesus Cristo, seu Filho, ele volta para Deus, e agora começa a era do Espírito Santo, Novo Testamento, que é na era que eu e você estamos. Hoje é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas com o amor do Pai e a graça de Jesus Cristo na vida das pessoas. Aqui era Deus que trazia o poder do Espírito Santo, aqui é o Espírito Santo que pega o amor do Pai e a graça de Jesus e trabalha na vida das pessoas. Nós estamos nessa era, queridos, era de avivamento, era de reavivamento. O amor e a graça de Jesus Cristo são constantes, mas estão no céu, não estão aqui. Como, pois, são trazidos então aos nossos corações agora, na terra, mediante a comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o amor e a graça ao nosso coração, é o Espírito Santo que traz o amor e a graça ao coração das pessoas, de modo, queridos, que nós tivemos às vezes muito conhecimento teológico acerca do amor, da graça de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não temos o conhecimento da comunhão do Espírito Santo, e se isso não for uma realidade no nosso coração, o avivamento, o reavivamento não vem. Não há, queridos, distribuição do verdadeiro amor do Pai e da verdadeira graça dos filhos em nossos corações, se não for pelo Espírito Santo. Nós podemos ter toda a teologia, e a igreja ainda permanecer uma geladeira. Você vai ouvir isso no livro. Comunhão com o Espírito Santo significa parceria com o Espírito Santo. Para terminar essa parte, queridos, numa sociedade comercial, um dos sócios, quando se forma uma sociedade, normalmente, o que acontece? Um às vezes entra com a parte financeira, e o outro entra com a parte tecnológica, por exemplo. E juntos eles começam então um negócio. Para que tenha êxito, sucesso, eles precisam trabalhar dentro desse contexto. Um entra com o dinheiro, o outro entra com a sabedoria, o conhecimento, a parte tecnológica. Agora, nós estamos associados a um negócio. Que negócio é esse? O negócio eterno, o negócio do rei, o reino de Deus nessa terra. É o negócio que ele estabeleceu. O Espírito Santo, ele fornece o quê? A parte financeira. Ou seja, qual é essa parte financeira? Ele fornece o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, e nós entramos com a nossa parte. Qual é a nossa parte? O físico. Eu vou trabalhar, meu ser, meu coração, minha vida, nesse negócio. O Espírito Santo me dá o amor e a graça, e eu entro com a minha vida. Aí o Espírito Santo, queridos, ele pede-nos
que nós entremos nessa sociedade com Ele, para quê? Com um propósito, para edificar o reino de Deus, e mais nada. O Espírito Santo, neste caso, ele é quem? O sócio principal. E nós somos os sócios secundários. Hoje em dia, queridos, o problema é que os sócios secundários, eles estão procurando tirar a autoridade do sócio principal de fazer a sua obra sem a ajuda do sócio principal, que é o Espírito Santo. Portanto, o que acontece? Claro, ele é muito respeitoso, ele não é entrão, ele é uma pessoa que só vai até onde você deixa ele ir. Aí automaticamente ele se retira da sociedade e deixa os sócios secundários com seus magníficos templos, deixa os seus sócios secundários com tudo aquilo que eles construíram, com o que eles fizeram, em realidade bons centros comerciais, com tudo aquilo que é alcançado, mas carentes de mercadoria, poder, unção, avivamento, cura, sinais, milagres, prodígios, não acontecem. Por quê, queridos? Porque nós não estamos dando importância ao Espírito Santo. Agora, a fim de ter sucesso nesse negócio do rei, é preciso uma parceria muito íntima com o Espírito Santo. E para isso, queridos, é preciso haver uma profunda comunhão com Ele. Amém, queridos? Enfim, estudando a vida dele e daqueles a quem Deus usou através de todos os séculos, todos esses homens, queridos, conheceram o que significa serem ungidos pelo Espírito Santo. Diga assim: eu preciso da unção do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Ai, como isso queima dentro de mim. Pessoas ungidas não se satisfazem com a educação acadêmica. Pessoas ungidas não se satisfazem só com treinamentos. Pessoas ungidas, queridos, percebem que falta ainda alguma coisa dentro de si, percebem que faltam algo mais, percebem que Deus não os pode usar enquanto eles não experimentarem essa unção, e é por isso que nós precisamos, queridos irmãos, buscar e aguardar a presença de Deus até nós sermos adotados, ou melhor, até sermos dotados desse poder do alto, o poder do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos por eles, tomado por Ele, lembrando, queridos, que eu não sou contra a educação acadêmica, não sou contra treinamentos, até porque eu mesmo tenho formações acadêmicas, eu já fiz vários treinamentos, estou fazendo e sempre farei novos treinamentos, mas o que nós às vezes não podemos deixar, queridos, de entender, é que o Espírito Santo precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Irmão, o reavivamento começa em nós. Diga isso comigo: um reavivamento começa com e no meio do povo de Deus. Amém? O reavivamento começa com e no meio do povo de Deus. Eu não afirmo, queridos, que fique restrito só ao povo de Deus, porque mais cedo ou mais tarde, se for um genuíno reavivamento, ele vai resultar em salvação de almas, mas começa no nosso meio. O desejo de orar, de buscar, e eu tenho orado esses dias. Hoje de manhã eu levantei e fui para a minha sala de oração e dizia: Senhor, reaviva essa chama no meu espírito, no meu coração. E quando se fala de reavivar, queridos, somente onde houver vida ou houve vida, é que pode uma vida ser reavivada. Ou seja, se não houver vida, se já não houver almas salvas, não haverá possibilidade de um reavivamento. Deus reaviva aquilo que um dia já foi vivo. Portanto, queridos, quando eu e você saímos para ganhar almas,
Nós não vamos ficar falando para ela: olha, você precisa ser reavivada, você tem que ser reavivada, você tem que ser... Você não vai falar sobre reavivamento para uma pessoa que não conhece Jesus. Por saber o quê? Por saber que essas almas, elas estão perdidas. Essas almas, queridos, elas estão mortas em seus delitos, em seus pecados, e elas não podem ser reavivadas, porque não existe, nunca houve vida dentro delas. E se elas estão mortas espiritualmente, elas não precisam de reavivamento, elas precisam nascer de novo. Elas precisam entregar as suas vidas a Jesus Cristo, e a nossa primeira tarefa como igreja é alcançar os perdidos e levá-los a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, se nunca houve fogo dentro dessas pessoas, você não pode reacendê-lo. Você pode soprar o quanto quiser, não vai adiantar. Faça o que você quiser e puder, no sentido de reavivar um fogo inexistente, você não vai reavivá-lo. Por quê, queridos? Porque nunca existiu fogo ali dentro. Agora, onde há vida, onde houve vida, aí sim há possibilidade de um reavivamento. Um dia, aqueles que um dia foram salvos realmente, os que de fato já nasceram de novo, mas tornaram-se frios, indiferentes, os que perderam o primeiro amor, esses sim podem ser reavivados. Queridos, eu sei porque sei, Deus está fazendo e vai fazer um reboliço em nossas vidas, e reavivar aquilo que um dia foi fogo no nosso coração, trazer uma chama viva, porque um dia nós sentimos o amor, o primeiro amor de sair e falar de Jesus, nos hospitais, nas ruas, nos ônibus, onde quer que nós estivéssemos, mas esse fogo foi se apagando, e Deus quer reavivar isso nas nossas vidas. Nossas igrejas, queridos, em primeiro lugar, não precisam de evangelização, precisa de um avivamento, de um reavivamento dentro de nós. Aquela espécie de reavivamento, como eu disse semana passada, de Charles Finney, que experimentou algo sobrenatural. Se as igrejas, queridos, se reavivarem, as almas começarão a ser salvas. As conversões genuínas se concretizarão de uma forma profunda, e aí virá uma convicção de pecados em suas vidas. Amém? E aqui está o segundo ponto desta manhã, faltando 10 minutos, Deus me dê graça. Nos grandes reavivamentos espirituais do passado, irmãos, sempre havia uma profunda e verdadeira convicção de pecados. Nós vamos ver isso durante essa semana, e infelizmente esse é um dos elementos importantes que deixou de existir nos nossos dias, essa convicção de pecados. Sempre que se manifesta a genuína convicção de pecados, as pessoas, queridos, elas se dobram, sem serem forçadas a se dobrar. Hoje em dia, muitos olham a salvação como uma atitude de frieza, de formalidade, quase que meio automático, ou quase que automaticamente, como que se estivessem tentando, ou tratando de um negócio. Até parece que estão prestando a Deus um favor, por perceberem a sua oferta de rendição. Não se percebe, às vezes, um sinal de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de choro. Queridos, vocês que estão me ouvindo em casa, vocês aqui, o Evangelho de Cristo, ele produz essa convicção de pecados. Infelizmente, existe um outro Evangelho hoje, por demais, eu diria, popular, nos dias que correm, em que parece excluir a convicção de pecados e o arrependimento do plano de salvação, que se a pessoa tiver convicção de pecado,
e arrependimento não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E esse outro tipo de evangelho, queridos, ele requer das pessoas só o quê? Um mero assentimento. O que quer dizer isso? Um mero assentimento intelectual, ou seja, apenas uma concordância intelectual ante o fato de sua culpa, de sua vida incorreta diante de Deus. Só aceita aqui na mente, não há uma mudança interna. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos casos e cenas de pessoas que eram profundamente, queridos, tocadas por uma forte convicção de pecados, como foi o caso de um homem, o carcereiro de Filipenses, que está lá em Atos capítulo 16, do versículo 23 até o 31, nós não vamos ler todo ele, mas aqui está a história de um homem, que viu a situação, de Paulo e Silas sendo açoitados, lançados numa prisão, e o carcereiro ficou ali à porta, guardando aquele cárcere, e eles enquanto estava lá no tronco, Paulo e Silas, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos, e os outros presos estavam escutando, e de repente veio um som poderoso, um grande terremoto, os alicerces daquele cárcere começou a se mover, e logo todas as portas se abriram, e foram soltas as prisões, e quando ali o carcereiro acordou, viu aquilo ali, as portas abertas, a Bíblia diz que ele pegou a espada, e ele ia se jogar sobre a espada para matar-se, porque ele viu que todos os presos tinham fugido, mas Paulo deu um grito e clamou em alta voz, disse: não faça isso, não faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aquele homem, queridos, diz a Bíblia que pedindo luz, ele saltou, todo trêmulo. Quando há arrependimento, queridos, há convicção de pecado, todo trêmulo, diz que ele saltou e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Queridos, nós estamos clamando por um reavivamento, e todo reavivamento sempre inclui convicção de pecados por parte da igreja. Não é das pessoas lá fora, é parte da igreja. Durante esta semana, nós seremos confrontados com algo muito importante que pode bloquear este reavivamento. Há um capítulo inteirinho que fala sobre os obstáculos do reavivamento, e concluo com este terceiro ponto: obstáculos ao reavivamento. Na verdade, o autor, ele diz que há só um obstáculo para o reavivamento. Só há um obstáculo que pode bloquear o canal das bênçãos de Deus sobre a sua vida e frear o poder de Deus sobre a sua vida. E esse obstáculo, esse empecilho, esse argumento chama-se pecado. A coisa mais triste na vida de muitos crentes, queridos, é a presença do poder do pecado. Não existe coisa mais triste na vida de um crente a não ser o poder do pecado. É um fato bem doloroso que milhares de homens, milhares de mulheres, em todas as partes do mundo, queridos, conheçam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não têm experimentado nada além do que a salvação. Como é triste. Está salvo, mas não desfruta de uma vida plena. O passaporte está garantido, mas não desfruta do que Deus tem. Cristo não é
a paixão suprema de suas vidas. A experiência dessas pessoas, hora de vitória, hora de derrota. Você vai ler isso lá no livro. Hoje estão no topo de uma montanha, amanhã estão no vale. Infelizmente, queridos, estão na jornada de um deserto e não no descanso de Canaã. Estão vivendo no capítulo 7 de Romanos, mas não conseguem viver ou estarem no capítulo 8 de Romanos. Vivem no 7, não conseguem viver o 8. Quando tudo vai bem e nada interromper a harmonia da vida, a vitória é perfeita. Está tudo bem. Mas quando as coisas vão mal e os seus planos são interrompidos pelo surgimento da provocação ou da oposição no caminho, aí pronto. Aí já não consigo mais ser o que eu era. Quando as nuvens escuras aparecem lá no horizonte, quando as dificuldades, quando as enfermidades o cercam, é como que se a vitória tomasse asas e voasse. Quantos milhares e milhares de cristãos, queridos. Mas há uma vida, louvado seja Deus por isso, bem acima do comum. Há uma vida, queridos, que pode ser comparada, eu diria, com o brilho do sol ao meio-dia. Há uma vida em contraste com aquela estrela linda da manhã. Há uma vida que ela é melhor do que as mais altas esperanças e os sonhos de tantas multidões de crentes insatisfeitos e despontados. Uma vida plena em Cristo Jesus. E esta vida, queridos, é possível a todos. Todos nós podemos experimentar esta vida. Por quê? Porque sim, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, declara a palavra de Deus em Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Como é maravilhoso ser livre, como é maravilhoso, queridos, ter os laços do maligno desfeito, e o poder do pecado quebrado em nossas vidas. Como é reconfortante ver aqueles desejos ímpios, que muitas vezes me dominava, você ver eles desaparecer. Como é lindo, como é importante. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi muitas e muitas pessoas dizerem assim: olha, eu procurei várias vezes libertar-me por mim mesmo, porém sem sucesso. Fiz votos, fiz jejum, raspei minha cabeça, tudo em vão. Estava acorrentado, oprimido, e parecia não haver esperança de libertação. Pecava, me arrependia. Orava, falhava. Chorava, caía outra vez. Por quê, queridos? Precisamos de um profundo arrependimento. Precisamos de uma convicção de pecados. A única coisa que é barreira para que uma pessoa não viva essa vida plena é o pecado. O pecado é a grande barreira. Só o pecado pode impedir a atuação do Espírito Santo. Só o pecado pode barrar o reavivamento espiritual. Mas nada, diga comigo, nada pode barrar o reavivamento. Só o pecado. Em Isaías 59, 1 e 2, está escrito assim: certamente. O texto é muito enfático. Isaías, provavelmente você vai ver isso aí na sua tela. Certamente
A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só o pecado. Para provarmos, queridos, do reavivamento em nossas vidas, nós precisamos derrubar essa barreira. Não há outra alternativa. Não pode haver transigência com o pecado. Deus não operará enquanto houver pecado e iniquidade encoberta. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É por isso, queridos, que nada menos do que um coração quebrantado em vista ao pecado, nada senão uma completa confissão, restituição, será capaz de satisfazer a Deus. O pecado tem que ser totalmente abandonado. Amém? Desta maneira, queridos, existem algumas coisinhas importantes que nós precisamos fazer. Primeira coisa, o que você e eu temos que fazer é descobrir quais são os nossos pecados. Primeiro ponto. Segundo, a gente precisa, queridos, endireitar os caminhos tortuosos, remover essas pedras, esses espinhos das nossas vidas. E terceiro, somente depois disso é que nós poderemos então clamar, rogar, movidos por uma experiência de fé, com grande expectativa, que nos seja derramado as grandes chuvas de bênção, ou seja, o grande reavivamento. Irmãos, é absolutamente imprescindível, importante, necessário que erradiquemos os pecados, os nossos pecados, um por um das nossas vidas, eliminando cada um deles. Inclusive, eu vou terminar com isso. Durante esta semana me lembrei aqui, enquanto você estiver lendo o livro Paixão pelas Almas, você encontrará lá 24 perguntas, 24 questões, perguntas pessoais, que te ajudarão a descobrir se há em você algum delito, algum pecado, alguma coisa que precisa ser confessado e perdoado. Aliás, gostaria até que você prestasse bastante atenção no que o autor escreveu, quando ele fala sobre duas classes de pecado. Duas classes de pessoas, homens que são culpados. E ele diz que uma dessas classes são chamados de pecados externos, e a outra classe são chamados de pecados internos. E essas perguntas pessoais, queridos, elas vão fazer uma coisa muito importante, elas vão nos ajudar a compreender melhor que mesmo que você já ter sido ou se tornado, está sendo um cristão e já tenha vencido a primeira classe de pecados, que é os pecados externos, tais como: eu roubava, não roubo mais, matava, não mato mais, eu furtava, eu adulterava, não adultero mais. E é claro que, como discípulos de Jesus Cristo, nós não estamos mais cometendo esses pecados, pelo menos suponhamos que não. E quais são esses pecados? Pecados que são à vista das pessoas, todo mundo vê isso, são os pecados externos. Mas, você vai ver ali, queridos, ele nos chama a atenção para a segunda classe de pecados. Pecados que não são vistos pelos olhos humanos. Pecados que também têm roubado a vitória de muitos cristãos que Cristo já conquistou para nós. Pecados que ainda continuam sendo a causa da infelicidade, da derrota de muitas pessoas, e que faz com que essas pessoas não consigam desfrutar de uma bênção plena.
E uma das perguntas que você vai ver lá, ele pergunta assim: você já tem sido liberto da ansiedade e da preocupação? Ora, a ansiedade é um pecado. Paulo diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 25, ou melhor, Mateus 6, do 25 ao 34, diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Portanto, queridos, andar ansioso é quebrar um mandamento de Deus. A ansiedade, ela demonstra falta de confiança em Deus. Eu não sei quem escreveu, mas uma pessoa já disse que a ansiedade é um carro inútil, carregado de desconfiança em Deus. Ansiedade é um carro inútil, carregado de desconfiança em Deus. Jesus nunca teve ansiedade. Sua vida era calma, tranquila, serena, confiante em todas as circunstâncias, mesmo em meio à tempestade terrível, a Bíblia diz que ele pôde ficar calmo, dormindo. Você e eu, queridos, vão ser confrontados em coisas internas. Nós temos sido libertos do desânimo, do desespero. Estamos libertos da irritação, do descontentamento. Estamos sendo libertos da murmuração. Estamos sendo libertos da ira, da malícia, dos ciúmes, do orgulho, das paixões, das concupiscências, dos pensamentos impuros. Vamos colocar de pé, por favor. Lá no livro você vai ver que ele diz que pecado é um vocábulo usado por Deus. E ele diz assim, e eu quero falar sobre isso neste momento e orar com vocês, queridos. O quanto mais depressa admitirmos que temos cometido pecado e estivermos dispostos a confessá-los e abandoná-los, mais cedo poderemos esperar a Deus que ouve as nossas orações e opere com seu poder e traga o reavivamento em nosso meio. Em outras palavras, só depende da gente. Quanto mais cedo a gente reconhecer, confessar, mais cedo o reavivamento vai chegar. Portanto, queridos, vamos remover durante esta semana, reflita pelo amor do Pai. Vamos remover os obstáculos, remover argumentos, tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço nas nossas vidas, antes de nós darmos o próximo passo. É por isso, queridos, que nós precisamos, antes de mais nada, fazer uma oração, a qual quero fazer com vocês nesta manhã, que o salmista fez no Salmo 139, o versículo 23 e 24. Gostaria que fosse colocado esse texto na tela. E nós vamos orar isso. Tão logo, queridos, os argumentos, os obstáculos do pecado terem sido removidos das nossas vidas, Deus virá com o seu poderoso reavivamento espiritual em nossas vidas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos. Sonda-me, ó Deus, sonda-nos, Senhor. Este mês estamos resgatando um amor que nos resgatou. Estamos resgatando um avivamento, um reavivamento. Mas ele não virá enquanto
nós não tivermos uma vida diante do Senhor, purificada pelo sangue, liberta pelo sangue, santificada pelo sangue, justificada pelo sangue e limpa pelo sangue. Precisamos que o Senhor sonde o nosso coração nesta semana, prova as intenções do nosso coração, prova as intenções dos nossos pensamentos. Talvez já vencemos os pecados externos, mas tantos pecados internos, Senhor, ainda estão sondando, rondando as nossas vidas. Mas nesta semana, Pai, traga a convicção do pecado nos nossos corações. Guia-nos por caminhos seguros, caminhos eternos, caminhos que nos levam a viver uma vida plena. Senhor, num real avivamento, as pessoas, elas desfaleciam em agonia por causa dos seus pecados e confessavam a Deus as suas, ou até mesmo as pessoas às quais elas tinham ofendido ou ferido. Traz essa convicção de pecado, de agonia, Senhor, por ter ferido a Tua santidade, um arrependimento, Senhor, segundo Deus. Uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Pai, durante esta semana, enquanto estivermos lendo esse livro, vamos ver testemunhos de muitas pessoas que agonizavam por seus pecados, por terem ferido a santidade de Deus, e é muito importante que todos nós, só depois de confessarmos, de reconciliarmos, só depois de vermos Deus tratando esse terreno bruto dentro de nós, arando essa terra, só depois do pecado estar sendo reconhecido, confessado, só depois, Senhor, de tudo isso é que o Espírito Santo, Ele pode vir, Ele desce sobre nós. Nunca antes. Primeiro precisa haver essa convicção de pecados. Só assim o reavivamento espiritual vai se estender por todas as partes da igreja, por todas as partes deste bairro, desta comunidade. Senhor, a vitória sobre o pecado não está nos nossos esforços humanos, na força do nosso braço, mas está em ser cheios do Espírito Santo, em sermos habitados por Deus de tal maneira que não haverá mais em nós lugar pelo pecado. Nossas vidas serão totalmente tomadas pelo poder do Espírito Santo e desfrutaremos de uma vida plena. Declaramos que durante esta semana haja um mover sobre a igreja, ou melhor, continue havendo um mover sobre a igreja, como nós já estamos ouvindo e vendo Deus fazer, Deus operar. Espírito Santo, seja bem-vindo para agir no íntimo, no coração, na intimidade. Entra nos quartos escuros, que o Senhor consiga nesta semana tomar a chave, que nós possamos nesta semana, debaixo desta convicção de pecados, entregar chaves de quartos escuros, para que o Senhor traga luz onde há trevas. Espírito Santo, obrigado por este dia, em nome de Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Deus te abençoe. Tenha uma semana debaixo de uma convicção da parte de Deus. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.